1. O peso invisível que você carrega, você já reparou como às vezes acorda cansado, mesmo sem ter feito nada de pesado? Não é o corpo que está exausto, é a mente. A verdade é que carregamos muito mais peso do que percebemos. São fardos invisíveis, expectativas, comparações, ressentimentos, promessas que fizemos a nós mesmos e nunca cumprimos. Tudo isso vai se acumulando, drenando energia, tirando o foco e distorcendo o que realmente importa. Vivemos rodeados de ruídos, opiniões alheias, cobranças sociais, o medo constante de falhar. O mundo grita, e no meio desse barulho, esquecemos de ouvir a nós mesmos. O estoicismo nos ensina que não é o que acontece que nos fere, é o significado que damos ao que acontece. E talvez a maior prisão seja a de quem tenta controlar o incontrolável. Este não é um convite para mudar o mundo, mas para silenciar dentro dele. Eliminar em silêncio o que te prende, o que te pesa, o que não faz mais sentido. Porque às vezes o verdadeiro ato de força não é reagir, é deixar ir. E você consegue estar presente o suficiente para perceber o que está te roubando a paz hoje? Comenta presente, se sim. 2. A necessidade de agradar a todos. Poucas coisas drenam mais energia do que viver tentando agradar todo mundo. Passamos boa parte da vida moldando nossas ações para evitar críticas, buscando aprovação em olhares e palavras que nunca chegam como esperamos. O problema é que, ao tentar caber em todos os lugares, acabamos não pertencendo a lugar nenhum. O estoicismo nos lembra: se você quer ser amado por todos, se tornará escravo de cada opinião. A verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa ser compreendido por todos, apenas fiel a si mesmo. A necessidade de agradar é um tipo sutil de prisão, e o preço dela é alto, a sua paz interior. Quando você para de se justificar, algo muda. O silêncio começa a te proteger mais do que qualquer explicação. É nesse ponto que você descobre que não precisa provar nada, apenas viver de acordo com seus princípios. A resiliência, nesse contexto, não é suportar o peso da opinião alheia, mas aprender a caminhar leve sem precisar dela. Ser resiliente é manter a serenidade, mesmo quando o mundo exige máscaras. E você tem conseguido ser resiliente diante das expectativas dos outros? Comenta resiliente, se isso também é um desafio para você. 3. O medo de errar. O medo de errar é um dos grilhões mais silenciosos que o ser humano carrega. Ele te faz hesitar antes de agir, repensar antes de decidir, duvidar de si mesmo antes de começar. E enquanto você tenta evitar o fracasso, o tempo passa. E a vida também. O estoicismo nos lembra: o obstáculo é o caminho. Cada erro é uma aula disfarçada, e fugir do erro é recusar o aprendizado. O medo nasce do desejo de controle, e querer controlar tudo é a receita certa para a frustração. O sábio entende que nem tudo depende dele. Ele faz o melhor dentro do que pode e aceita com serenidade o que foge de seu alcance. Essa é a essência da tranquilidade. Agir com coragem e deixar o resultado onde ele deve estar, fora do seu ego. Errar é inevitável. O que é opcional é se culpar por isso. A mente que busca perfeição vive em guerra, a que busca virtude vive em paz. Quando você entende que errar faz parte da jornada, o medo perde força e o crescimento começa. E você tem buscado viver com virtude, mesmo diante dos erros? Comenta: virtude se acredita que o erro também pode ser um mestre. 4. O apego ao passado. Quantas vezes você revisita o que já aconteceu, tentando entender onde poderia ter feito diferente? O passado é um livro já escrito, mas muitos insistem em reler as mesmas páginas, esperando encontrar um novo final. Esse é um dos maiores desperdícios de energia que existe.
O estoicismo nos ensina que o presente é o único tempo sobre o qual temos algum poder. E ainda assim, passamos grande parte dele presos ao que não pode mais ser mudado. Carregar o passado é como caminhar com uma mala cheia de pedras. Cada arrependimento, cada culpa, cada lembrança dolorosa pesa mais do que parece. A libertação começa quando você entende que perdoar a si e aos outros não é esquecer, mas aceitar que a história já cumpriu seu papel. O sábio olha para trás, apenas para aprender, nunca para se punir. O sofrimento nasce da resistência ao que já foi. Quando você solta o que ficou, cria espaço para o novo. O passado não é o inimigo, o apego é. E você tem conseguido manter o foco no agora, sem se prender ao que já passou? Comenta foco, se está aprendendo a soltar o que não volta. 5. Hábitos que drenam sua energia nem sempre são as grandes crises que nos afastam da paz. Muitas vezes são os pequenos hábitos diários. Rotinas mal planejadas, procrastinação, checagem constante do celular, consumo excessivo de notícias ruins. Tudo isso vai minando sua energia silenciosamente. O estoicismo nos lembra que o autocontrole é a chave da liberdade. Quem não domina seus hábitos é dominado por eles. A mudança não precisa ser drástica. Pequenos ajustes, feitos consistentemente, criam grandes transformações. Escolher suas prioridades, estabelecer limites e dizer não quando necessário é um ato de coragem silenciosa. Cada hábito que você corrige é uma pedra a menos no caminho, um passo a mais em direção à tranquilidade. O segredo está na atenção, observar seus padrões sem julgamento, apenas para perceber quais comportamentos roubam seu foco e sua energia. Quando você concentra a mente no que realmente importa, a vida deixa de ser dispersa e se torna significativa. E você tem conseguido concentrar sua energia no que realmente importa ou sente que hábitos te desviam do seu caminho? Comenta concentração. Se quer mais controle sobre seus dias. 6. Pessoas que sugam sua energia. Nem todos os relacionamentos acrescentam algo positivo à nossa vida. Existem pessoas que, mesmo sem perceber, drenam nossa energia. Críticas constantes, negatividade, dramas intermináveis. Conviver com elas é como andar com um peso invisível nas costas. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos escolher nossas atitudes diante deles. Manter distância de quem não contribui para o seu crescimento não é egoísmo, é autocuidado, é colocar limites claros e silenciosos, sem necessidade de confrontos dramáticos. É compreender que nossa paz interior é responsabilidade nossa, não dos outros. A verdadeira força está na atitude, agir com gentileza, mas sem se perder. Aprender a se afastar de maneira consciente é um exercício diário de liberdade. Cada decisão de proteger seu espaço mental é um passo rumo à tranquilidade. E você tem tomado atitude para proteger sua energia das pessoas que não acrescentam? Comenta atitude se também acredita que manter limites é um ato de coragem. 7. Comparar-se com os outros. Vivemos em um mundo de comparações constantes. Redes sociais, colegas, amigos, familiares. Sempre há alguém mais rápido, mais bonito, mais bem-sucedido. E enquanto medimos nosso valor pelos padrões alheios, esquecemos de reconhecer nossas próprias conquistas. O estoicismo ensina que a verdadeira medida de sucesso está em viver de acordo com a sua própria virtude, não com o julgamento dos outros. Comparar-se é uma armadilha silenciosa. Ela cria ansiedade, inveja e insatisfação, mesmo quando tudo em sua vida vai bem. Cada pessoa tem seu tempo, seu caminho, seus desafios invisíveis. O segredo é focar no seu progresso, celebrar pequenas vitórias e reconhecer que cada passo conta.
Quando você entende que não precisa se encaixar no molde de ninguém, descobre algo poderoso. Pertencimento não é se igualar aos outros, mas se aceitar plenamente, com suas imperfeições e talentos únicos. A paz nasce quando paramos de medir nossa vida com régua alheia. E você sente que pertence mais à sua própria jornada ou se perde na comparação com os outros? Comenta pertencimento se quer se reconectar com sua essência. 8. Procrastinação e indecisão. Adiar escolhas e postergar atitudes é um hábito comum, mas silencioso, que mina nossa paz. A procrastinação cria uma sensação de estagnação. Você sente que deveria agir, mas o medo, a dúvida ou a distração te paralisam. O estoicismo ensina que não podemos controlar todos os resultados, mas podemos controlar nossas escolhas e atos. Cada momento em que hesitamos é energia desperdiçada que poderia ter sido usada para avançar. Indecisão gera ansiedade, e ansiedade rouba serenidade. A mente que permanece em dúvida se sobrecarrega com cenários imaginários, enquanto a vida real continua seu curso. A ação consciente, mesmo diante da incerteza, é o que separa os que vivem com propósito daqueles que apenas sobrevivem ao dia a dia. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Cada passo tomado em direção ao que importa, por menor que seja, é um ato de liberdade silenciosa. Não espere condições perfeitas, elas raramente chegam. E você tem tido coragem de agir mesmo diante do medo ou costuma adiar decisões importantes? Comenta coragem se quer começar a agir hoje mesmo. 9. O autojulgamento excessivo. A crítica mais dura que você já recebeu provavelmente veio de dentro de você mesmo. A voz interna, muitas vezes implacável, compara cada ação a um padrão impossível, lembrando todos os erros e esquecendo as conquistas. O estoicismo nos lembra que o julgamento de valor deve vir da razão, não da emoção descontrolada. Quando nos julgamos em excesso, perdemos a serenidade. O passado se torna um carrasco e o presente uma fonte de frustração. Aprender a observar pensamentos críticos sem se identificar com eles é um passo fundamental para a liberdade interior. Não se trata de ignorar erros, mas de não permitir que eles definam quem você é. Praticar gratidão transforma essa perspectiva. Reconhecer o que você conquistou, as lições aprendidas e até os desafios superados ajuda a substituir a autocrítica pelo reconhecimento do próprio crescimento. A mente que agradece vive mais leve, mais plena e mais presente. E você tem conseguido substituir o autojulgamento pela gratidão? Comente gratidão se queres começar a enxergar suas conquistas todos os dias. 10. O desapego mais poderoso, libertar-se de si mesmo. Depois de eliminar o que pesa, opiniões alheias, medos, hábitos nocivos, comparações e autojulgamentos, chega o momento mais profundo do estoicismo, o desapego de si mesmo. Isso não significa se tornar indiferente ou insensível, mas libertar-se da necessidade constante de controlar a própria identidade, imagem e expectativas. Muitas vezes somos nossos próprios carcereiros, moldando quem pensamos que deveríamos ser, carregando padrões impossíveis e histórias antigas que nos definem. O estoico percebe que a liberdade não está em mudar o mundo ao redor, mas em aceitar a impermanência e agir com virtude, sem se apegar ao resultado ou à aprovação externa. Quando você solta a prisão do "eu preciso ser assim", descobre que a vida se torna mais leve, mais clara e mais plena. Você passa a viver com autenticidade, sem se comparar, sem medo de errar, sem arrependimentos. Esse é o ápice do desapego. Aceitar que você é suficiente exatamente como é e que cada momento é uma oportunidade de praticar sabedoria e virtude. E você está pronto para se libertar de si mesmo e viver com verdadeira liberdade.
Comenta liberdade se quer experimentar essa sensação de leveza plena. Se essas palavras te fizeram enxergar um pouco mais fundo, então o caminho é simples. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por propósito. Aqui, cada reflexão é um lembrete. Você não controla o mundo, mas pode dominar a si mesmo. Se isso tocou você, junte-se à jornada. Sabedoria se cultiva em silêncio, mas também em companhia.